Amém. Bom dia, gente. Como vocês estão? Feliz sábado a todo mundo. Bom, como vocês sabem, e os que não sabem, a gente vai estar continuando nossos estudos do livro Os Patriarcas. O último estudo, acredito que foi o do Gabriel. Ele estava falando do capítulo 5 dos Patriarcas. Então, com ele a gente estudou mais ou menos a metade desse capítulo. O que a gente vai fazer, basicamente, fazer um resumo bem rápido assim do capítulo que o Gabriel estava fazendo, que era o 5, e a gente vai entrar já no capítulo 6, que seria a continuação, né? Antes, eu queria só lembrar um pouquinho qual era o título desse primeiro capítulo, desse quinto capítulo do Gabriel, chamado Restrição. E, enfim, aproveitando que a gente vai fazer um breve resumo desse capítulo, acho que é uma boa oportunidade para a gente fazer uma pequena relembrada do tema principal do livro, né? A autora, Angela, ela está lidando com as origens do patriarcado, uma perspectiva bastante assim científica, histórica, arqueológica, o que realmente a evidência diz e não os pressupostos e, e as sugestões que a cultura tem criado ao interpretar certas coisas do passado, né? Então ela vai derrubar vários mitos, né? Como a gente já sabe, por exemplo, o fato do patriarcado ser uma coisa natural, ser achado na natureza, e como evolucionistas, no caso ela também pensam, né, que a gente evoluiu dos animais e os mais próximos a nós foram os chimpanzés, os bonobos. Vocês lembram da estrutura social desses dois animais, né? São bem diferentes. Um era bastante matriarcal, o outro era patriarcal. Enfim, ela vai lidando com essas diferenças, derrubando esse mito da possibilidade de ser uma coisa natural e que a gente simplesmente evoluiu para sermos assim. Depois disso estar já fora do argumento e entendido como não sendo realmente uma interpretação da realidade, não é natural, não é simplesmente, não está nos nossos genes, não vem programado na gente esse tipo de organização social e de dominação de dominação masculina ou superioridade masculina sobre a feminina. Tem então a problemática de entender então quando começou e por quê. Quando começou e que dinâmicas estavam acontecendo que geraram a existência do que nós chamamos hoje de patriarcado. Então ela vai fazer né, uma trilha histórica muito boa, muito interessante, nos leva de um lugar para outro, de uma teoria para outra, e ao mesmo tempo nos educando muito em como as dinâmicas de gênero não são fixas, não sempre funcionaram igual, nem mesmo o patriarcado é semelhante ou igual ao como ele se manifesta em outros lugares. Não é só em intensidade ou a capacidade de abuso e de destruição, mas também na participação social que uma comunidade tem para manter esse patriarcado. E dessa forma a gente descobriu que havia, sim, tribos
e até cidades espalhadas pelo mundo em diferentes épocas, onde não se organizaram patriarcalmente como a gente entende hoje, o qual indica que, de alguma forma, o patriarcado tem que ter um começo, tem que ter razões específicas de por que virou tão universal, e esse é o trabalho dos historiadores, arqueólogos, da Angela Saini, autora do livro, e ela se baseia em muitas dessas investigações feitas por muitos antropólogos, arqueólogos, historiadores, muitas delas mulheres, que de outro caso, se fossem só os homens investigando, teria sido mais difícil, porque tem muito preconceito na hora de interpretar evidências científicas, porque temos essa história contada, onde se você encontrar, como aconteceu num dos capítulos que a gente estava estudando, era o túmulo de um grande guerreiro, tinha tudo para ser um homem de guerra muito, muito respeitado pela comunidade, pela forma que foi colocado ali, com as armas, com as armaduras, tipo, todas as evidências que arqueólogos costumam achar em pessoas reconhecidas por serem grandes generais de guerra. Acontece que em vários locais do mundo, seja no norte da Europa, ou em Peru, ou na África, se encontram e se tem encontrado cada vez mais que eram mulheres generais que levaram exércitos e dirigiram exércitos para batalhas e para guerras. Esse tipo de interpretações, geralmente arqueólogos homens têm tido dificuldade de aceitar, de entender, e a presença das mulheres nessas áreas da ciência e do estudo tem sido fundamental. Mas avançando já para o capítulo 5, a Angela Saini vai trazer uma das teorias já hoje aceitadas pela comunidade científica, que já entendeu, pelo menos é assim o consenso atual, que o patriarcado tem que ter tido um começo, que a forma de organização social conhecida como patriarcado deve ter tido estruturas iniciais que foram evoluindo, mudando até o que hoje é patriarcado. E uma das possibilidades e teorias mais espalhadas é que começou por conta da agricultura. E levem suas mentes para uma mentalidade evolucionista do mundo, né? O mundo tem vários milhões de anos, a humanidade tem menos de 1 milhão de anos, e temos estado evoluindo, e viemos dos chimpanzés, dos bonobos, etc. Uma hora a gente, os seres humanos, éramos recoletores e caçadores, há uns 15 mil, 16 mil anos. Aos poucos, as sociedades nômades, recoletores, caçadores, foram mudando, né? Foram ficando, se estacionando em lugares, ou seja, o descobrimento da a capacidade de semear sementes e produzir alimentos em grande escala permitiu aos humanos ficarem em locais por mais tempo, sem precisarem ir embora, sem precisarem continuamente ir procurando. Isso deu como resultado as primeiras cidades, etc. E rapidamente os primeiros impérios, que são basicamente os mesmos que a Bíblia fala, a gente conhece. E daí esses primeiros impérios, a história vai por diante, a gente já tem registro de documento escrito em tábuas de pedra,
e depois em papiro, como no Egito, e a gente já tem uma ideia mais clara de como foi, vamos dizer assim, se desenvolvendo a humanidade até o que é hoje. Mas esse período onde não tinha, entre aspas, escrita, esse período no qual os cientistas entendem que a humanidade estava na transição de ser caçadores-recoletores até a construção das primeiras cidades, esse período aí é bem escuro, porque o único que se tem é registro fóssil, tipo ossos, armas, um estudo de que tipo de alimentação tinham as pessoas, aí você chega a conclusões, não, eles tinham que ser nômades, enfim, mas não é baseado nenhuma das vezes que se entende esse período da história humana, não é baseado num documento, porque não nem tinha escrita, nem tinha a necessidade de escrever nada, porque as pessoas viviam em pequenos grupos, nômades, cada quem em procura de alimento, mas quando chega a existência da agricultura, que permite o surgimento das cidades, das primeiras cidades, ali se precisa a organização. E na organização é quando a gente começa a ter os primeiros registros, que a gente pode apontar e dizer, assim que funcionava o mundo, aquele império ou aquela comunidade. Mas antes disso, quando eram caçadores e recoletores, a ciência, o único que tem para datar e ter certeza de que época estamos falando é ecotécnicas de datação, e a mais famosa, né, a datação por carbono 14. Enfim, eu faço todo esse contexto para a gente entender que não é uma visão bíblica de uma cultura e uma sociedade avançada que existiu, que foi destruída no dilúvio, que recomeçou de novo, e ali é quando vem, né, essas primeiras cidades, impérios, que a autora vai começar a falar. Essa seria a nossa visão e o paradigma que nós temos diferente deles. É importante dizer isso porque a Angela Saine vai chegar a uma conclusão depois no capítulo 6 que entra em contradição com uma visão que a gente tem. Eu já vou chegar aí. Mas, enfim, mesmo assim, todo o análise feito por ela e por todos os cientistas atrás dela é válido porque é evidência real achada em locais reais. Logo, a interpretação com relação a tempo, quando aconteceu, pode até variar um pouco com a nossa. Mas a gente ainda assim pode usar as evidências. Então, a Angela Saine não gosta e não acha que seja a agricultura o momento, a chegada da agricultura como o ponto determinante em qual ela entende o patriarcado surgir. Mas muitas outras pessoas acham que é sim. Mesmo historiadoras feministas também. Ou seja, não é um consenso total, é na verdade, porque ela depois vai dizer o que ela acha que é a verdadeira razão do surgimento do patriarcado, que a gente vai falar agora nesse estudo também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é basicamente o tema central do livro dela, a ideia nova que ela traz no livro, exatamente a substituição da razão de por que surgiu o patriarcado não sendo a agricultura, que era aqui, antes desse livro, era mais geralmente aceita. Porque, enfim, a teoria vai mais ou menos tipo quando surge a agricultura, surgem as primeiras casas, você tem que ficar em locais fixos. Quando chega esse momento, surge um novo termo, uma nova dinâmica social que é propriedade, onde você é dono de um
local, de uma terra, de uma casa onde você planta. Assim vai ter também outras casas, outras pessoas. E se crê que nessa mudança social e nessa nova organização surge o patriarcado como forma de domínio dos homens com relação ao que eles possuem, como donos das casas, como donos dos bens, como donos dos recursos. Angela Senni não concorda com essa teoria. Ela vai dar as suas razões, mas a melhor forma na qual ela vai lidar com esse assunto é dizendo o que ela acha realmente que é o ponto mais importante na evolução do patriarcado e por que ele realmente surgiu e virou universal. Mas antes de dizer por quê, espero que eu tenha conseguido dar um contexto para vocês com relação a onde a gente está nesse processo de entender como surge e entendendo também a visão dela, que é uma visão evolucionista da história, sendo que não é agricultura por conta do surgimento da propriedade, etc. Isso não significa que não tem um papel também a trazer com relação ao patriarcado, mas ela não entende isso como sendo o ponto-chave. Eu gostaria, fora do Gabriel, que eu entendo que está lendo o livro, de vocês pensarem junto comigo e me ajudarem, e vocês falem as suas ideias, o que vocês pensam, assim, indo para trás, nessa época primitiva, que dinâmicas e que aspectos vocês pensam seja o principal fator que dá surgimento do patriarcado e fez que ele hoje, né, fosse universal. Eu dei uma opção que era agricultura, ela vai dizer que não é. Qual vocês pensam? Sem medo. Aqui eu acho que qualquer ideia que vocês tragam vai ser parte da resposta. Vamos lá. Vou ter que escolher alguém. Mas propriedade privada também? Não, a propriedade privada vai ter surgimento também com a agricultura. Então, seria mais ou menos a mesma resposta. Tem alguma outra coisa que vocês pensam? O que tentem ir para a pré-história? O que daria início a essa forma de dominação chamada patriarcado? Que ideias vocês têm? Por que veio? Por que surge? Uma ideia. Surgimento das cidades? Aqui ela falou o surgimento das cidades. Vou pegar aqui a lista. Tenho aqui primeiro a Rose. Você tem alguma ideia? Ok. Ei, Pedro, eu estou pensando aqui, mas não tenho muita. A Carol falou aí, menstruação. Desculpa, deixa eu ver aqui. A menstruação. Bom, não. A menstruação não. Pedro, Quem mais está aqui? A Rai. Rayane. Sim, pode falar. Então, como eles tiveram que parar, né, para civilizar e tal, de repente ali, não sei, começou a ser percebido que pelos homens terem mais força física, na verdade foi até Michel que falou, tô pegando crédito. Força física, será que eles não detectaram que isso poderia ser um plus aí? Uhum. Então, ela vai lidar com força física da seguinte forma. Que bom, é preciso que vocês partilhem, sabe? Porque a gente vai trazer as nossas próprias ideias, a gente vai tentar usar a nossa própria lógica, e que não é só nossa, né? É também como o mundo funciona. E nos disseram isso, não nos falaram todo mundo. Homens vão para a guerra porque são mais fortes, homens vão fazer tal coisa porque são mais fortes. Olha, então, se assim é que funciona,
e tem relativamente uma diferença de força física entre homens e mulheres, então tem que ser, né? Antes de responder, a outra pessoa que queira falar acima do que falou a Rai, ou tenha outra opção, que daria surgimento do patriarcado? Pedro, Rê, pode Pedro, você falar. pode me ouvir? Sim. Eu estou Só um bem. minutinho. Só um minutinho, tá? Oi, Luiz. Sim, só um minutinho, tá? Pode, Pedro. Então, pensando a respeito disso que já foi colocado sobre a força física, mas também, de certa forma, a força intelectual, a força de experiência, também sempre era colocada como para os homens, né? Para os homens mais velhos, como a experiência fosse uma particularidade dos homens. Eu vejo assim, imagino. Okay. Né? Muito obrigado, Rê. Pedro, Ok? Sim. então, nessa divisão, também o olhar para a mulher com relação a organizar maternidade. Essas mulheres, elas vão ter filhos e tudo, então acho que pesaria mais para que nessa teoria a mulher fosse mais propenso para a mulher do que para o homem, mesmo porque o homem acho que não gostaria de exercer esse papel, né? Então, passaria então para a mulher. Acho que isso tem um peso também. Perfeito, perfeito. Eu vou dizer que a maioria das opções que vocês estão falando até aqui, elas parecem já ter um preconceito, uma forma de enxergar a mulher que é característica do patriarcado. Então, quando a gente fala do surgimento do patriarcado, o que daria início a ele, eu acho que quando a gente fala a opção de, bom, é que as mulheres são de tal forma, isso seria um tipo de pensamento que vem porque a pessoa já tem uma ideia patriarcal. Tem que ter algo anterior a isso para você já ter um preconceito específico de como deve funcionar as dinâmicas de gênero. Não sei se eu consegui me explicar. Vou ler aqui o chat. A caça, a responsabilidade seria dos homens em sustentar a família. É a mesma problemática. Por que o homem seria melhor na caça? De onde vem esse pressuposto? Ele não é de falar que o homem era mais alto, a figura mais alta do que Eva? Então, se assume que ele teria mais força física mesmo. Talvez o desejo incontrolável pelas mulheres, a forma de resolver esse descontrole físico faz com que as mulheres culpem as mulheres pelo seu desejo. A Carla aqui colocou. Gabriel, as mulheres ficando grávidas e tendo que amamentar as crianças, esse poderia ser um fator para que elas sejam consideradas mais vulneráveis. Força física. Beleza, então tá bom aqui a conversa entre a gente. Ou seja, tem dinâmicas de culpabilidade, como coloca a Carla. Tem o fator da caça, o homem sendo possivelmente mais forte. Tem o aspecto das mulheres ficarem grávidas em um período mais vulnerável e tal. Achei legal aqui. Mas eu quero colocar um aspecto bem importante para vocês. Tem estudos, e a Angela vai falar sobre isso, muito bem documentados. Na verdade, um dos capítulos, a gente falou de uma cidade chamada Çatalhöyük, que é reconhecida como uma das primeiras cidades pela ciência, o qual significa que ela existiu no processo, a transição entre caçadores-recoletores, o descobrimento da agricultura, e só com a agricultura você pode ter as primeiras cidades.
E naquela época a gente viu as evidências. Essa sociedade funcionava bastante. Ela usa uma frase que é chamada cegas com relação a gênero. Não tinha realmente uma distinção muito clara de papéis de gêneros nessa cidade. E as evidências disso, de que as mulheres também caçavam e as mulheres também plantavam, são inúmeras. E uma das evidências é que, e ela vai falar sobre a escravidão nos Estados Unidos, demonstra quanto mulheres e homens são capazes, igualmente, de dar conta dos trabalhos que requerem muito esforço físico e muita força física. Na verdade, era comum, ainda acontece em certos países, como na África, no Meio Oriente, as mulheres darem conta do gado e da agricultura, e muito comumente elas, na época da escravidão nos Estados Unidos e hoje no mundo ainda, as mulheres levando a criança nas costas com aquelas amarras com tecido e fazendo o trabalho no campo. Então, tem um aspecto que ele vem do patriarcado, aquela ideia de o homem ser essencialmente superior às mulheres com relação à força física, o qual pode ser um argumento muito sutil, mas ele é enganoso pela seguinte razão. Supor que todos os homens são mais fortes que todas as mulheres é um erro em si. Eu conheço homens que não são mais fortes que muitas outras mulheres que eu conheço. Isso é real. Então, nesse pressuposto, é claro que se você quer usar força física, tem mulheres que são mais aptas a serem melhores guerreiras que muitos homens, porque não são mais fortes que elas. 2, o aspecto da criação e da forma em que vai se desenvolver esse corpo por conta das normas de gênero, ainda contribui ao desenvolvimento dos corpos de forma diferente. E tem uma história, uma anedota interessante do mundo grego, quando ele se encontrava com os espartanos. Os espartanos tinham dinâmicas de gênero um pouco diferentes. Existia-se o patriarcado e o sexismo, mas era bastante diferente do da Grécia. E os espartanos, as mulheres, as obras de teatro feitas pelos gregos, muitas delas eram de zombaria com relação às mulheres espartanas, porque elas eram tão masculinas, tão fortes, e falam com muita assim, com uma linguagem bastante colorida, com muita descrição de como os corpos delas eram muito mais musculosos, muito mais fortes, e de histórias de elas levando o boi que estava com aqueles aparelhos para arar a terra, e enfim, todo um monte de histórias. O fato é que se a gente quer falar sobre o surgimento do patriarcado e usar de argumento a capacidade na guerra dos homens, ou a capacidade dos homens de serem mais fortes a lidar com a agricultura, esse argumento cai por evidência mesmo, porque se entende que tem tido mulheres guerreiras. A única razão pela qual tem menos quantidade de histórias de mulheres guerreiras é porque o patriarcado limitou a quantidade de mulheres participarem disso, ao ponto onde já foi socialmente excluído. Mulheres não vão para a guerra. Em muitas sociedades, em outras nunca mudou. E a mesma coisa com relação à força. Quando as mulheres participam dos trabalhos dos homens, elas se demonstram tão fortes quanto eles. É possível que, estatisticamente, tenha um número maior de homens com mais força que muitas das mulheres, mas também é provável que, estatisticamente, tem homens que vão estar sempre abaixo da linha das mulheres mais fortes. Então,
é muito um espectro, onde, com relação à força, homens e mulheres se encontram. Quando participam desses trabalhos e se desenvolvem os corpos para isso, se demonstram que conseguem participar das mesmas coisas, ao ponto onde o mundo seria muito mais produtivo se ambos sexos pudessem, né, participarem de todas as diferentes áreas e não, né, cortar pela metade e não usarem a metade da população em diferentes trabalhos. Enfim, estou meio que resumindo bastante rápido os argumentos que a Angela coloca e evidências que ela vai colocando. Ela vai para a escravidão, ela vai para impérios africanos, onde havia generais mulheres que foram para a guerra e ganharam batalhas contra homens. E fala até dos curdos, em 2014, que lutaram contra ISIS. 30% dos guerreiros eram mulheres, porque a cultura dos curdos não excluía as mulheres da guerra. Enfim, isso demonstra que, quando queremos falar de força, não. Isso tem que ser uma visão patriarcal, que mudou a nossa visão de como realmente funciona o corpo humano e nos fez acreditar que realmente a mulher vai ser mais fraca. Ela vai se demonstrar igualmente capaz. Seja para a agricultura, seja para a guerra. É uma questão de criação e de desenvolvimento desses corpos com relação aos trabalhos que eles desempenham. Então, tá. Pedro, Quando esse argumento... Sim, pode falar, desculpa, por favor. pode? Desculpa. Não, só para eu fazer um arremate, que eu falei que concordo, mas só para fazer um arremate. Então, vamos lá. Biologicamente, é visível que corpos femininos e masculinos são diferentes. Ponto. Né? E estudo das células musculares e da questão energética do corpo humano é comprovado, evidentemente, que em quantidade o homem importa mais que mulher. Ponto. E que, por quantidade ser maior, potencial de qualidade pode ser maior caso seja desenvolvido. Ponto. Beleza. Isso a gente... só para deixar claro que não há uma discordância com relação a fatos biológicos. O ponto aqui a pergunta foi correlacionada a isso é o motivo para que no surgimento do patriarcado isso fosse um ponto de virada, né? De que, então, a partir de agora, aí a gente está chegando à conclusão de que não, porque para as atividades da época, homens e mulheres eram igualmente capazes. Ainda que homens pudessem desenvolver ou mais, por exemplo, se for falar, 30% eram mulheres. Obviamente, tinham mais homens, tudo bem. Isso quer dizer que talvez eles tivessem mais homens aptos ou eles tivessem uma desenvoltura mais elevada por ter força física biologicamente maior. Tudo bem, mas isso não exclui a possibilidade das mulheres executarem com êxito as mesmas funções. Esse é o ponto. É isso, gente? Ou seja, então a resposta é não por causa disso. É isso? Para mim, a resposta é isso. Ou seja, não só isso a resposta filosófica, mas a evidência científica era que as mulheres participavam, sim, da agricultura quando se entendia daquelas sociedades caçadores-recoletores, porque preciso deixar claro, os cientistas entendem que quando a humanidade era caçadores-recoletores, a maioria das tribos eram cegas com relação a gênero. Ambos sexos participavam de tudo e faziam tudo, seja caçar, seja guerra, seja posteriormente a chegada da agricultura. Então, a evidência real no solo é que você acha as mulheres participando das mesmas atividades e se elas conseguiam participar, mesmo que talvez estatisticamente homens iam ter uma pequena superioridade em força, não seríamos capazes de medir realmente a diferença quantitativamente, porque todos participavam. Então, não poderia ser essa a resposta de por que surge o patriarcado. Porque homens e mulheres conseguiam desempenhar as mesmas coisas. O Gabriel coloca aqui, Angela, autora, explica que há evidências suficientes que as mulheres estavam exercendo o trabalho na agricultura, ou seja, têm a força física necessária. Angela cita Atenas como a deusa da guerra, justamente por causa da inteligência e coragem que era associada a ela.
O ponto é que os cientistas estão achando evidência de que há um passado histórico onde várias tribos e até impérios, muito no período mais inicial do surgimento dessas primeiras sociedades, se encontra evidência de que havia menos normas de gênero patriarcais. Isso explica, isso deixa como evidência que nem força física, nem capacidade na agricultura ou na guerra poderia ter sido a variável fundamental para o surgimento feroz e universal que, no final, virou patriarcado. Então, até aqui eu acho que concordamos. Eu concordei com você também, Rai, ou seja, acho que esse é o caminho. E eu espero que se entenda essa lógica. Tipo, não pode estar baseado ali, tem que ter algum outro elemento que está faltando. Mesmo que depois, essas diferenças físicas vão ajudar, vão contribuir. Mas só pode contribuir quando você conseguiu, primeiro, estabelecer um sistema patriarcal. Um sistema onde homens e mulheres têm papéis diferentes na sociedade. Numa época bastante primitiva, não havia muita diferença nos trabalhos que faziam. Repentinamente, que não foi repentino, foi gradual, se vê a humanidade mudando, a forma que se organiza, o patriarcado vira universal. Onde está essa variável? Até porque, Pedro... Pode falar. Até porque depois, quando o patriarcado já está muito bem estabelecido, essa fragilidade feminina, ela só é reforçada. Então, cada vez mais fomos distanciadas do trabalho braçal ou dos perigos da questão do corpo mesmo, porque nos disseram que nós éramos frágeis e flores e cristal. E isso não é uma verdade absoluta, porque se estivéssemos inseridas em outra cultura, como você acabou de falar, que existem atualmente, isso não seria uma verdade. Não seria uma verdade. E é um reforçamento psicológico e físico, porque também sofre o corpo que não exerce essas atividades pelas quais realmente tem capacidade de fazer. Então, vamos dizer que até fisicamente a mulher vai ficar mais fraca se ela só ficou com bonecas, como a gente fala, e o menino ficou, sei lá, subindo na árvore. Enfim, o Gabriel ou a Carol tem também algo a dizer. Ei, Pedro, assim, na verdade, estou ansioso para saber do capítulo 6, mas está sendo muito boa a discussão aqui. Talvez um breve comentário meu. Eu morei um tempo na Bolívia, e lá a população originária, né, indígena, é muito representada, é muito visível, assim, né? E eu só posso dar meu relato. As mulheres lá trabalham na construção de rua, né? Carregam pedras, levam mercadoria ao mercado, à feira, com o bebê nas costas, carregando coisas pesadas. A mulher está participando de todas as atividades, assim, né? Talvez generalizando um pouco, né? Que são muitas vezes associadas a homens, né? Eu só digo que existe, né? Então esse mito, né, que o homem mais forte depende, né, do que ele é treinado, o que ele é ensinado, né? Porque tem muito homem que não é capaz de cortar uma árvore, de carregar lenha, de trabalhar numa mina e tal. De construir ruas. Quantos homens vão ser mais fracos que essas mulheres que tu viu fazendo a rua? Eu, possivelmente. Entendeu? Eu também poderia me achar bem mais fraco que mulheres que estão hoje construindo ruas. Exato. Simplesmente pelas atividades que estamos fazendo. Aqui a pessoa é exposta, né? Eu acho que tem muito homem que não conseguir tocar um boi, e mesmo assim, tipo, é uma questão de habilidade, mas uma questão de força também, né? Então, sim, depende muito, né, de como a pessoa é ensinada e condicionada, né? Mas, enfim, só um comentário. Perfeito. Então, eu acho que queremos deixar claro que não poderia ter sido a motivação do início do patriarcado a superioridade, entre aspas, física do homem. Eu acho que é muito importante deixar claro que não poderia ser tido essa a motivação. Depois pode até ter sido usada para reforçar em outros aspectos, mas não inicialmente
a razão nem o motivo. E ela também vai falar que nem as mulheres vão se deixar dominar facilmente. Ela lida muito com esse preconceito de que os cientistas interpretam a história e só pensam na mulher ficando bom, se deixando, né, viver o papel que ela queria, que ela foi obrigada a viver. Não, a Angela explica que tem que ter tido retaliação, tem que ter sido uma relação de... Quando você implementa uma relação de dominação sobre outro, tem que ter elementos de embate, tem que ter tido guerra. Não facilmente poderiam ter sido mulheres subjugadas. Se acreditamos que foi fácil, a gente cai na armadilha de que elas naturalmente já estavam preparadas para serem dominadas, para serem mais dóceis. Não, tem que ter tido embate e jogo de força aqui também, nas dinâmicas de gênero. Tem uma mão levantada? Aqui, tirando a questão da deusa, podemos afirmar o mesmo de Débora no livro de Juízes. Obrigado aí, Marcos. Então tá. Vou ler uma citação para vocês, que ela vai colocar. E ela fala assim: os primeiros estados do mundo, entidades que hoje em dia parecem firmes e sólidas, mas que um dia tiveram que ser construídas do zero, foram presos pelos chifres desse dilema. Qual? O problema que eles tinham era convencer as pessoas a permanecerem dentro de seus limites, a não se aventurarem porque não gostavam das condições. É importante que a gente pegue esse ponto aqui. Como me diz o antropólogo americano James Scott, que dedicou sua carreira a entender como os primeiros estados surgiram e os fatores que os ajudaram a crescer. Sem uma população, os estados não tinham poder, e isso tornava as pessoas a mercadoria mais valiosa de todas. O problema desses primeiros estados era a população, disse Scott. Como reunir essa população em condições de falta de liberdade? Vou repetir. Como manter reunida uma população em condições de falta de liberdade? Como mantê-la e fazê-la produzir o excedente necessário para as elites que governam o Estado, a casta sacerdotal, ou artesãos, ou a aristocracia e a realeza? A população, para manter seu tamanho e controlá-la, é crucial para entender o surgimento da desigualdade e do poder patriarcal. Então, a proposta da Angela é que é o surgimento dos primeiros estados o que melhor explica a construção soberana do patriarcado. Onde, ela diz assim, onde realmente podemos começar a perceber uma mudança nas relações de gênero, os primeiros indícios de autoridade masculina dominante é com o surgimento dos primeiros estados, um momento em que o gênero se torna relevante, porque nas sociedades anteriores, ela usa a frase, eram cegos com relação a gênero, no período de caçadores-recoletores. O momento em que o gênero se torna relevante é quando ele se torna um princípio organizador, quando populações inteiras são categorizadas de maneira que deliberadamente ignoram suas realidades cotidianas e as forçam a viver de maneiras que talvez não escolheriam. Ela vai fazer agora uma lista dos primeiros estados, segundo a ciência. É basicamente os mesmos que tem a Bíblia. Mas eu pergunto para vocês, qual é o primeiro estado pós-diluviano? Já sabemos que do mundo pré-diluviano não temos evidência para a gente, evidência arqueológica. Pelo menos não que a gente saiba. Pós-dilúvio, qual é o primeiro estado? Babilônia.
Babilônia, que vem da palavra qual, tia Petinha? Babel. Babel. Babel, a Torre de Babel. A Torre de Babel é a primeira vez, pelo menos na Bíblia, que se menciona um grupo de pessoas organizadas em construírem um Estado. E qual a primeira coisa que Deus faz com essa cidade? Espalha eles. Ele espalha. Ou seja, Deus tentou adiar o mais possível a construção dos primeiros estados. Vou trazer outra citação aqui. Ela vai trazer uma citação do primeiro imperador romano, Augusto César. Ela diz: em 17 a.C., pelo homem que se tornaria o primeiro imperador romano, Augusto, testemunhando o que ele considerava a decadência moral em Roma, ele temia que a cidade-estado pudesse se desintegrar. E ele cita Augusto. E ele disse: se pudéssemos sobreviver sem uma esposa, cidadãos de Roma, todos nós dispensaríamos esse incômodo, declarou ao Senado. Mas, como a natureza decretou que não podemos viver confortavelmente sem elas, devemos planejar para nossa preservação duradoura em vez de nosso prazer temporário. Devemos planejar para nossa preservação duradoura em vez de nosso prazer temporário. Ele falou várias coisas aqui. Primeiro, não conseguimos manter o Estado de Roma sem nossas esposas. Senão, dispensaríamos esse incômodo. Porque são incômodas, no caso, para ele. E depois diz: mas a natureza decretou que não podemos viver confortavelmente sem ela. Do que ele está falando? Ato sexual? Ato sexual? Não do ato sexual em si, mas envolve ele. Por que o Estado depende da mulher? Porque a sobrevivência do Estado... Reprodução. Perdão? Procriação. Reprodução. Isso aí. Como falamos nas citações anteriores, os estados, pensem numa humanidade que ainda nem tinha chegado ao primeiro 1 milhão de pessoas após o dilúvio. Ou seja, éramos milhares. E quando começa a se construir o primeiro estado, o que evita que, no outro canto lá, não se forme um outro estado e coloque em perigo esse aqui? Ou seja, qual é o fator mais importante dos estados? Ele era naquela época, ele é até hoje. E é população. A população é Bom, como ela falou aqui, não sei se ela falou item ou... mas assim, é o fator mais importante para um estado, é a coisa que mais tem valor. Então, quando isso que mais tem valor, Augusto César, 2000 anos atrás, está falando para o Senado, está reforçando, já para 2000 anos atrás o patriarcado muito bem existia e funcionava muito bem, dominava, né? Por que um imperador romano precisa reforçar no Senado, relembrar as pessoas que assim é como funciona a sociedade, que assim é a maneira de manter o estado saudável, que a gente tem que continuar nos casando, continuar tendo filhos, continuar mantendo as mulheres sendo o que só elas podem dar, mais filhos. Aqui Angela Saini, ela consegue pegar a evidência de que o patriarcado, uma coisa que ela já falou, mas como é claro que o patriarcado não é natural, que não é normal e que não é uma coisa que se conseguiu sem luta. Porque ainda no imperador romano, há só 2000 anos, ele tem que falar esse argumento, porque é uma coisa que tinha que ser implementada. Ela não
funcionou, gerou e surgiu naturalmente. Onde você tem que pegar uma esposa e você tem que ter tantos filhos quanto você puder com essa pessoa. E assim cada cidadão, homem, tem que fazer a mesma coisa para nós continuar preservando nosso estado, nosso tamanho, nosso poderio, nosso crescimento. Ela usa isso como evidência de que em algum momento teve que ser implementado e que constantemente tinha que ser reforçada a ideia para que as pessoas se mantivessem na linha, porque assim era como funcionavam os estados. Isso dá evidência de que não era natural, de que era parte da organização, e é evidência de que às vezes era desafiada essa forma de organização. Um comentário até aqui enquanto procura a seguinte citação. Pedro. Sim, pode falar, Rai. Talvez não tenha ficado claro para mim, embora eu tenha assistido o seu primeiro estudo sobre esse assunto, mas às vezes sempre pode ser que uma coisa ou outra não tenha passado desapercebido, que quando a gente está falando do primeiro período pós-diluviano, certo? Mas o teu contexto, ele está inserido em quais tribos daquele mapa que você mostrou no outro estudo? Porque naquele mapa tinha pontos de lugares matrilineares ou matriarcais, e matriarcais, enfim, depende. E tinha outros que já eram patrilineares, já eram patriarcais. Então, assim, não sei se vou conseguir colocar minha dúvida, mas você está falando do surgimento do patriarcado no mundo, tipo, do primeiro lugar que implementou o patriarcado? É isso? Ok. Bom, eu acho que no sentido que a Angela vê as coisas, e não só porque ela é uma pessoa bem estudada no tema, mas também porque ela tem uma visão evolucionista, ela vai te dizer que tudo acontece de forma gradual. Eu não acho que ela consiga jamais concordar com ninguém de que tem um ponto geográfico onde iniciou tudo. Que não, eu acho que ela vai acreditar que não tem como nós dizermos isso, mas só ver essa evidência e dizer, olha, não funcionava de uma certa forma e de forma bem gradual, devagar, o patriarcado começa a se espalhar, conforme as comunidades humanas começam a se organizarem em pequenos estados, que depois viraram maiores estados. E quanto maior eram os estados que se criaram, mais forte o patriarcado dominou. Então, não é como que ela vai dizer onde começaram a surgir as primeiras tribos patriarcais. Acho que não, nem ela tem evidência para como dizer isso, nem vai acreditar que existe um lugar específico, mas que de alguma forma foi gradual. O que ela se entende e fica claro é que em algum momento não era assim. As comunidades humanas espalhadas eram bastante cegas com relação a normas de gênero, e em algum momento começou a surgir. E, devagar, começou a se espalhar e começou a ser a forma dominante, conforme mais se organizavam as sociedades em estados. Claro, Liz? Por que na organização dos estados quem se tornou a força predominante foram os homens das mulheres? O que definiu isso? Então, o que ela está dizendo aqui é o seguinte, e vou ler uma citação para responder isso. O casamento precoce de meninas com homens mais velhos fazia com que as esposas e maridos parecessem completamente diferentes em seu comportamento e temperamento. Esperava-se que uma criança administrasse o lar agitado para um adulto que fosse até 10 ou 15 anos mais velho que ela. Esses relacionamentos paternalistas alimentaram a impressão de que as mulheres eram tolas e imaturas, e os homens eram racionais e sábios, mas porque eles também eram 20 anos mais velhos. Por quê? Por que mulheres mais velhas não botavam com mais novos? Porque quando se entendeu que a forma mais importante de organização de um Estado era a constante produção, criação de mais pessoas, população, virou o fator fundamental controlar a natalidade. E para você controlar a natalidade, você tem que controlar as mulheres. E controlar as mulheres, a forma em que se decidiu fazer isso, uma das formas era
era os casamentos obrigados. Era os homens dando conta do gerenciamento das coisas, escolherem as mulheres e tentar que elas tivessem tantos filhos quanto fosse possível. Daí para frente, toda outra dinâmica de dominação patriarcal, abuso que você possa imaginar, só vem fácil. Mas quando você precisa de controle de população e de ter uma natalidade constante e crescente, é ali onde essa ideia do Estado é tão importante. Não sei se fica claro até aqui, esse ponto. Não, eu entendi que, assim, né? Agora Bom, vou te falar que eu entendi, você me corrige. Talvez matriarcado, patriarcado e igualdade de gênero, minhas impressões, tá? Coabitavam no mundo de maneira plural. Tinha de um jeito em um lugar, de outro jeito em outro lugar, de outro jeito em outro lugar. Tudo acontecia, cada um na sua tribo, cada um no seu quadrado, até porque estava iniciando a civilização e tudo mais. Então, o mundo não era globalizado. Cada um tinha seus costumes e tudo mais. Mas aí, a partir desse ponto que a Ângela falou, de que quando começou -se a perceber que quanto maior o número de pessoas, populacional, do Estado, maior a possibilidade deles vencerem ou colonizarem e tudo mais, e vencerem guerras e pegar territórios para eles e tal. E eles descobriram que a chave para isso acontecer era controlar a natalidade, logo controlar as mulheres. Então, várias tribos foram fazendo desse mesmo jeito, e aí aconteceu o patriarcado de maneira de dominação mundial, uma coisa que hoje a gente já pensou um dia que era natural, mas que na verdade não era. Mas poderia existir essa questão do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem em algumas tribos antes desse ponto de virada, é isso? Bom, o que acontece ali é que essa é a explicação segundo a visão da Angela Saini. E é onde a gente vai ter uma divergência com ela. Porque o que acontece? Como ela não vê o mundo como a gente o vê, ela não sei se consiga entrar no detalhe de por que antes do surgimento dos primeiros estados já existiriam alguns locais limitados onde algumas tribos se organizavam de forma patriarcal. Não sei se ela conseguiria explicar isso, ou nem até se concordar com isso. Mas aí onde a gente tem uma pequena divergência com ela, que eu vou botar aqui e vou tentar responder essa pergunta. Segundo nós, o que foi primeiro? O sexismo ou o racismo? Sexismo. Beleza, e vamos mudar. O que foi primeiro? A dominação feminina ou a escravidão? A dominação masculina. A dominação masculina ou a escravidão? A dominação masculina sobre as mulheres ou a escravidão? Duas formas de escravidão, uma no lar, outra a escravidão comum que a gente conhece. Qual foi primeiro? Acho que a dominação masculina. Beleza. É uma... né? É um princípio do feminismo radical e ela vai tocar esse tema. Achei super interessante que ela tocou no tema e que justo depois de ela tocar no tema, ela cita a Bíblia. Mas ela não concorda com que primeiro surgiu o sexismo e depois a escravidão. Seria esse ponto onde a gente vai discordar. E ela vai dizer por quê. Vou ler aqui a citação. Ela diz: embora saibamos que o casamento nem sempre oprimiu todas as mulheres da mesma maneira que a escravidão degrada fundamentalmente o escravizado, paralelos como esses podem apontar como regras e normas em torno do casamento se desenvolveram ao longo do tempo e pelo menos algumas sociedades. Talvez não tenha sido a subordinação das mulheres, de novo, talvez não tenha sido a subordinação das mulheres que realmente forneceu um modelo para a escravidão e outras formas de opressão. Ela usa quase as mesmas palavras da Tess, porque as palavras de teóricas do feminismo radical, que a subordinação das mulheres foi um modelo para a escravidão. A gente ainda continua acreditando isso.
Mas ela diz, talvez não tenha sido a subordinação das mulheres que originalmente forneceu o modelo para a escravidão e outras formas de opressão. Talvez tenha sido a prática da escravidão que gradualmente passou a informar as instituições do casamento. E ela vai citar Deuteronômio 21, 10 a 14, que diz, quando saíres a pelejar contra os teus inimigos, e o Senhor, teu Deus, os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido de seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Eu não sei porque ela foi ao verso, mas eu acho que ela usa o verso como registro histórico velho, uma espécie de evidência de que o ato de conquistar outros povos, ele em si envolve escravidão, e ela vai dizer que isso é mais velho. Então, em algum momento, tratar a uma mulher como escravo no teu lar teria sido posterior. Ela vai colocar algumas outras evidências, e eu acho que são válidas, porque ela está fazendo uma observação histórica e científica do que ela viu. Mas é ali onde a gente tem um pequeno... a gente discorda com ela, mas é porque a gente tem uma visão diferente. Vou responder. A Laralice tem uma coisa para lá. É porque, para mim, parece que o verso prova o contrário, que eles chegavam na guerra para escravizar pessoas, e a mulher já era vista como um objeto sexual, como poderia ser tomada e levada em casamento e trazida, né, para as vontades do seu senhor, digamos assim. Para mim, prova que o sexismo já estava ali. Interessante, para eles prova totalmente contrário. Eu acho que a gente vai concordar com isso, né? Mas aí, por que a Ângela vai ver as coisas dessa forma? E aí onde eu entro de novo com a nosso paradigma bíblico, a forma que a gente enxerga o mundo, e que vai com a questão que está colocando a Rai. O sexismo é prévio ao dilúvio. A gente tem evidências disso na Bíblia. A gente sabe que a 6ª geração após Caim, Lameque casou com 2 mulheres, e os nomes delas indicam o papel que elas tinham. Uma se chamava Sombra e a outra se chamava Formosa. A gente sabe que os nomes bíblicos, especialmente no Gênesis, são característicos do papel que essas pessoas tinham e do caráter dessas pessoas. Ador? Não tinha um que se chamava Adorno? Adorno. E o que eu falei? Sombra e... Ah, não. Eram 3, sim. Enfim. Uma se chamava Adorno, a outra se chamava Sombra. E a filha de uma das mulheres se chamou Formosa. Enfim, o ponto é, quando você tem um mundo onde já existia patriarcado, no sentido de que já a mulher era vista pelo seu valor físico, eu acho que completamente também pelo sua capacidade de ter filhos já existia, e é por isso que na formação dos primeiros estados pós-dilúvio, rapidamente adaptam coisas que já tinham. Mas a gente tem que entender que a Angela Saini e os cientistas são cegos a esse fato. Porque ou não têm interpretado corretamente as evidências que estão nos locais, que estão no registro fóssil, e também porque não tem uma visão bíblica do mundo. Aí o que acontece? O que eu entendo, já fechando, é que se já existia formas de patriarcado pré-dilúvio, repentinamente, o mundo inteiro morre, sobrevivem 8 pessoas, nos próximos 100 anos, essas 8 pessoas viraram vários milhares de pessoas
aconteceu uma divisão, os que seguiram a Deus continuaram vivendo em locais mais afastados, de forma organizada diferente, não criando estados, e o grupo rebelde decide criar o primeiro estado, que é Babel, que depois do espalhamento vem os primeiros impérios que nós reconhecemos na história bíblica e na história, segundo os cientistas, os sumérios, egípcios, babilônios, assírios, etc. O que eu entendo que acontece, Rai, é que o patriarcado, que a Ângela não sabe que existiu pré-dilúvio, porque ela nem reconhece dilúvio, esse patriarcado entra na arca com 8 pessoas, sobrevive aí, começa a povoar a terra, possivelmente numa intensidade menor, porque eram pessoas mais seguidoras de Deus, possivelmente não estavam completamente contaminados pelos costumes da sociedade de Caim e dos não adoradores de Deus, perdão. A questão dos filhos de Cã, né, que abusou da própria mãe, então acho que a mulher é muito clara de ver o sexismo e a descendência dele como sexista. E a postura dos outros dois. O ponto é que eu acho que, fica claro, o sexismo sobreviveu na arca, ou seja, essas 8 pessoas levaram o sexismo para a nova terra, sem dúvida. 2, podemos discutir a intensidade que tão desenvolvido era o patriarcado e o sexismo nessas 8 pessoas, tudo bem. O ponto é que um grupo dessas 8 pessoas, que depois viraram milhares de pessoas, criaram Babel, que depois Deus destruiu e espalhou. Mesmo assim, esses grupos espalhados formaram os outros estados e primeiros impérios. É ali onde a gente vê que grupos que se espalham por todo mundo, muitos deles não formaram estados. Alguns desses grupos só ficaram caminhando, como caçadores-recoletores. Naquela época, o nível do mar era muito mais baixo e conseguiram cruzar para a América. E aí, você vai ter todos esses pontinhos que a gente viu no mapa, onde talvez alguns eram mais matrilineares, outros eram mais patrilineares. Eu acho que isso explica um pouco a diversidade. É a única forma que eu consigo, é a minha opinião, né, pessoal, é a forma em que eu consigo explicar o surgimento de pontos onde não eram totalmente patriarcais, até o ponto em que eram mais matrilineares. Não significa que era perfeito, que não haviam abusos, mas eram matrilineares. Então, eu acho que a intensidade de sexismo que levaram as pessoas que entraram na arca e os filhos dessas pessoas, e depois o espalhamento pelo mundo, quer seja porque Deus espalhou na Torre de Babel, ou porque esse grupo estava obedecendo a Deus, que pediu que se espalhassem, aí você tem uma diversidade de organização familiar. Mas o que fica claro, que é onde eu acho que, para mim, ela não erra, aqui, Ângela, é que o que ela consegue observar no paradigma e na forma que ela enxerga o mundo, e na evidência que ela encontra, histórica e arqueológica, é que esses estados, esses primeiros impérios, são uma explicação de como algo tão ruim e tão destruidor como o patriarcado tem sido a forma soberana de organizar as diferentes sociedades, ao ponto em que ele, né, ao longo dos anos, virou universal. Explica a soberania do patriarcado no mundo, né? Nesse caso. E só quando esses estados começaram a se democratizar recentemente, há menos de 200 anos, começa a se entender que a participação da população toda, homem e mulher, é um consenso social que precisa ser prezado, e começam a surgir os direitos das mulheres, porque, obviamente, todo o tempo não foi algo natural, não era normal, havia briga interna no coração das pessoas, porque era uma forma de abuso. Então, no surgimento das democracias, aí os estados que antes eram a máquina criadora e sustentadora de patriarcado, alguns estados com democratização começam a se derrubar algumas coisas. Com a queda da democracia, a gente só vai voltar a esse tipo de problemas. Então, só fechando aqui,
eu acho que o ponto que ela faz é muito bom, não só muito bom, mas muito acurado, e acho que explica por que Moisés, porque ela cita Deuteronômio como sendo uma evidência de que a escravidão era primeiro que a dominação masculina e o sexismo. Na verdade, Moisés veio de um império que já tinha vários anos, várias centenas de anos existindo, que era o Império do Egito. E se era império, era um estado, algum tipo de patriarcado existiu, porque senão, como construir um império com aquela população, só dominando as mulheres da forma que ela explica que fizeram. E, obviamente, Moisés também levou, e os israelitas levaram esse mesmo modelo. E o que Deus conseguia fazer era simplesmente legislar acima dessas problemáticas. Deus conseguiu legislar para diminuir o máximo que ele pode o sofrimento das mulheres, né? Enfim, vamos deixar por aí, a gente já passou um pouco do tempo. Eu acho que é válido nós temos essa formação, essas ideias. Eu acho que juntos a gente contribui um com o outro a construir as nossas percepções da realidade e ter respostas a essas problemáticas, como as que a Laralice falou no estudo anterior. E entender realmente para onde caminha o mundo quando a participação e os direitos humanos e a democracia vão caindo. Aí está a prova profética, né? Como a Tess vinha falando para a gente desde 2018, 2019. O decreto dominical tem a ver com sexismo e com homofobia. Daí, a Angela Saini, completamente de outra plataforma, prova que a criação dos estados foram sustentadores e criadores do sexismo, como a gente o vê hoje. Quando a gente volta para esse tipo de estados imperiais, não democráticos, é óbvio que tudo tem que voltar para esse tipo de sistema. Então, isso. Deus nos ajude aí. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse sábado. A gente se reúne, conseguir falar, conseguir compartilhar juntos. O sábado em si, uma lembrança importantíssima de que nós estamos regidos por um Criador que quer nos guiar. Já a Ellen White falou várias vezes que se o sábado nunca tivesse sido esquecido por pela humanidade, nunca teria existido o ateísmo. Nós compreendemos, Senhor, que cada lei, cada obra que tens feito pela gente é para nosso melhor. Nos ajude a lembrar disso e também essa instituição que a gente pertence, esse movimento. Nos ajude a contribuir da nossa parte, nas nossas vidas diárias, nossos trabalhos, na nossa influência, a contribuir para a obra da redenção, para a mudança dos corações, porque realmente o mundo a gente não vai conseguir mudar, nem os sistemas como funciona, porque a humanidade caminha para a destruição própria, infelizmente, mas dentro dela tem quem pode ser resgatado. Nos ajude a fazer essa obra juntos. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém.